vamos lá. Uma aula que tem muito vídeo, vamos correr para não ficar longa demais. O roteiro da aula vai ser basicamente isso. Eu vou começar só lembrando como é que a gente examina a motricidade ocular. Depois, a gente vai falar dos tipos de nistagmo, né? A gente tem que lembrar que as ataxias, de uma forma geral, elas entram dentro, né, obviamente, do distúrbio do movimento, então eu acabei tomando a liberdade de falar também dos nistagmos aqui. A gente vai falar depois das intrusões sacádicas e, por último, eu abri um parênteses especial das síndromes parkinsonianas. A que mais cursa com alteração da motricidade ocular é a paralisia supranuclear progressiva. A gente vai ver aqui que as outras síndromes parkinsonianas, elas dão algumas intrusões sacádicas que são inespecíficas, que pode dar no Parkinson, na MS, na PSP, tá bom? Mas a PSP ela tem alguns achados mais específicos que vale a pena a gente mencionar aqui, tá? Então, só lembrando, toda vez que a gente vai fazer o exame da movimentação ocular, o ideal é que a gente faça um exercício de passar por essas 5 etapas que eu coloquei aqui. Não dá para a gente fazer em todo paciente, a gente faz um exame direcionado. Então, nos pacientes de vocês que têm doenças neurodegenerativas, síndromes cerebelares ou síndromes parkinsonianas, se você começa a fazer esses 5 passos, você fica mais familiarizado com os achados que eu vou mostrar aqui agora, tá? Então, o primeiro passo é, normalmente, os colegas fazem sempre a perseguição, o item 2, mas esquecem dos outros, né? Eu me incluo nisso também, tá bom? É um exercício no cotidiano que a gente tem que ficar se lembrando. Então, tem que lembrar de fazer a fixação, depois a gente vai para a perseguição, depois os movimentos sacádicos, depois a convergência do olhar e, por último, a gente vai fazer o reflexo oculocefálico, que é para saber se a paralisia é supranuclear ou não, certo? Vamos ver como é que vai ficar o vídeo aí para vocês. Eu quero que vocês me deem um feedback se fica muito ruim, tá bom? Esse vídeo aqui é só para exemplificar um vídeo bobo, só para ilustrar o exame da fixação, tá bom? Tem que pedir, obviamente, para o paciente fixar o olhar num ponto distante, longe de você, e aí você fica do lado examinando. Então, aqui você vai ver se tem alguma intrusão sacádica ou se tem algum nistagmo espontâneo, tá bom? Basicamente, o que você vê na fixação é aí. Vou rodar de novo. Deu para ver ou ficou muito ruim aí o vídeo, pessoal? Deu para ver, Lucas. Tá vendo? Deu para ver aqui também. Deu para ver também. Depois a gente vai para a perseguição. Isso aí a maioria de vocês já sabem, mas quem não é neurologista, tá? Tô só relembrando aqui, porque às vezes tem aluno vendo a aula, tudo. Aqui são o movimento de perseguição, tá bom? Esse todo mundo faz. Olha na ponta do meu dedo, acompanha para cima, para baixo, de um lado para o outro, as 9 posições do olhar, tá bom? E por último, a gente ainda pede para convergir, né? Esse aí todo mundo faz, a perseguição, certo? Então, aqui na perseguição, a gente vai ver basicamente os nistagmos, certo? Então, quando a gente vai fazer a fixação, a gente vê as intrusões sacádicas e o nistagmo espontâneo. E aqui na perseguição, a gente vai ver os tipos de nistagmo que eu vou mostrar mais na frente para vocês. Esse aqui, a maioria dos colegas esquece, mas é importante a gente fazer nas síndromes parkinsonianas e nas síndromes cerebelares. Por quê? Pessoal, às vezes o paciente tem só lentificação de sácades, tá? Às vezes antes de cursar com oftalmoparesia, por exemplo, na PSP. Então, olha só. O movimento sacádico é um olhar rápido, tá? Ele olha lento, agora vai olhar rápido. Ó. Saca de agora, tá? Então, são movimentos rápidos, tá? E na prática, a gente pede, eu particularmente faço assim, eu coloco meus dedos aqui, estendo o braço, meus dedos, e aí peço para o paciente olhar para um dedo ou para o outro dedo, tá? E aí quando eu falar já, aí você olha para a minha mão direita, quando eu falar já, olha para a mão esquerda, olha para a mão que está mexendo, tá? Então o movimento tem que ser bem rápido, tá? E você tem que estar atento no olho do paciente, o ambiente tem que estar iluminado, obviamente, tá bom? Então, às vezes o paciente tem uma saca hipométrica, né? Aquela saca de lentificada, e isso acontece, por exemplo, na paralisia supranuclear progressiva, que você pode ter lentificação de sácade antes de ter a paresia do olhar vertical para cima ou para baixo, tá? Então, é importante também fazer o exame de sácade. Aqui é só para ilustrar o movimento do óculo cefálico, tá bom? Então, se a gente está diante de um paciente que tem paresia do olhar, ele não consegue olhar para cima, para baixo, para um lado, para o outro, a gente faz o óculo cefálico para saber se aquela paresia ela é nuclear ou infranuclear, se tiver alteração do reflexo. Mas se o reflexo estiver preservado, como aqui vocês estão vendo, a gente diz que é uma paralisia supranuclear. Tá bom? Ó.
paciente olhando para baixo e olhando para cima. Vou passar aqui de novo. Aí, tá. Então, quando ele vira a cabeça para cima, ele consegue olhar para baixo, tá bom? Então, realmente é um paciente que tem uma paralisia supranuclear. Esse vídeo vai voltar mais na frente quando a gente for falar de PSP, tá? Agora, entrando na aula propriamente dita, tá bom? Eu vou começar a falar das alterações agora. Então, eu vou começar falando dos nistagmos, depois eu vou falar das intrusões sacádicas, tá bom? Pessoal, os nistagmos, obviamente, eles são mais prevalentes nas síndromes cerebelares, né? Nos pacientes que têm ataxia, tá bom? Nas síndromes parkinsonianas, a gente não costuma ver nistagmo. A gente vai ver mais na síndrome parkinsoniana, a gente vai ver as intrusões sacádicas, que eu vou mostrar no final. Então, se a gente fosse dividir os tipos de nistagmos, a gente tem dois tipos principais. A gente tem o nistagmo clássico, que do inglês tem esse nomezinho de jerk nistagmus, que a tradução em português talvez seja nistagmo espasmódico, tá? Que é o nistagmo clássico que todo mundo conhece, que é aquele nistagmo que tem a fase rápida e a fase lenta. Esse é o que todo mundo já está acostumado. É um paciente que tem um nistagmo com fase rápida para a esquerda, tá bom? Então, esse nistagmo que tem uma fase rápida e uma fase lenta é o jerk nistagmus ou nistagmo espasmódico. É o padrão clássico. De novo, Lucas? Oi? Pode botar esse de novo? Certo. É um paciente que tem esclerose múltipla, com lesões infratentoriais, né? Lesões de tronco, cerebelo. E aí ela tem um nistagmo que bate para a esquerda. Tá bom? Ficou muito ruim de ver, Flavinha? Ficou lento o nistagmo, foi? Na verdade, esse travou um pouquinho. Travou um pouco, né? Travou só um pouquinho. Esse é o defeito de fazer pelo Zoom, né? E Eu aqui acho para que mim, fica melhor se conseguir abrir o vídeo fora da apresentação. É assim que tá todo mundo fazendo nas aulas que eu tô assistindo, às vezes. eu Ele tenho roda aqui, melhor. eu tenho aqui os vídeos. Se for o caso, eu posso abrir também. Mas fica a critério de vocês, é só uma sugestão. Vamos ver como é que Pronto. fica isso daqui. Peraí. Tá. Eu quero que vocês me digam se dá para ver. Desculpa, vou passar outro. Peraí. Vou passar outro aqui, só para a gente ver a qualidade do vídeo. Aliás, esse aqui é muito, muito sutil. Esse aqui. Mas esse deu para ver melhor do que o outro, Lucas. Já deu para ver melhor. Ele Tá dando fica um para pouquinho ver? travado. Ou tá travando? Ele fica um pouco lento, né, Flavinha? É porque fica lento, né? Eles todos É. meio com sácade. Mas a gente sabia disso, é outra coisa para você ficar bem tranquilo. Aqui é todo mundo amigo. Não tem Não, absolutamente Não, nada tranquilo. normal. Deixa eu Fica a comparar ideia abrindo. boa. Com Eu posso Silvio comparar mais abrindo o lento. vídeo fora do PowerPoint, vamos ver. Pronto. E aí vocês me dizem o que é que fica melhor. Tá. Por exemplo, cadê? Tá aqui. Fica a mesma coisa. Não, melhorou. Tá melhor. Melhorou bem. Tá ótimo. Melhorou, né? Se ficar confortável pra ti assim, de Não abrir fica. agora. Fica, não tem problema não. Eu só vou ter que ficar entrando e saindo do PowerPoint, mas não tem problema não. Se Não for tem para rodar o problema vídeo nenhum, melhor, eu cara. prefiro. Tá ótimo. Então, vamos lá. Onde é que eu estava? Pronto, eu estava falando que, vocês estão me vendo aí, né? Então eu estava falando que tem dois tipos clássicos, dois padrões maiores de nistagmo, que é o nistagmo espasmódico, que é o clássico, todo mundo conhece. Ficou ruim de ver o jerk nistagmus, eu abro fora também para ver melhor. Ah, eu queria. Pode abrir, Lucas. Deixa eu botar aqui. Obrigada. Tá aqui, achei. Aqui eu vou ter que ficar procurando pelo nome. Ó, esse é o nistagmo clássico que bate para a esquerda.
ele tem uma fase rápida, que é, né, a gente dá o nome do nistagmo, né, a fase rápida é para o lado que ele bate rápido, né, a gente dá o nome. Ele bate para a esquerda, a fase rápida é para a esquerda, né? Então ele tem uma fase lenta e uma fase rápida. E agora eu vou mostrar para vocês o nistagmo pendular, que é o segundo padrão de nistagmo. Nistagmo pendular adquirido. Eu só tenho que ficar procurando, mas não tem problema. Não, pode ficar tranquilo. Aqui é todo mundo amigo, né, Flavinha? Foi o que eu disse a ele. Ó, olha aqui para o olho esquerdo. A onda vermelha que vocês estão vendo aqui é o movimento do olho. Ela tem um aspecto sinusoidal. E o olho esquerdo, ele bate sem fase rápida. É como um pêndulo. A mesma amplitude que ele bate para a esquerda, ele bate para a direita. Então, ela fica variando entre um lado e outro, como um pêndulo. Um lado para o outro, um lado para o outro, um lado para o outro, sem fase rápida. Esse, se você não se atentar, parar e olhar com calma o olho do paciente, você não vai caracterizar. Esse nistagmo pendular, ele é muito clássico, muito típico da esclerose múltipla. Aí já puxando um pouco para o meu lado, né? Vou colocar aqui outro nistagmo pendular, que tem uma característica interessante. Esse aí teria algum defeito de fixação também, Lucas? Esse daqui, Flavinha, ele pode ser presente na fixação, no olhar primário. O paciente está olhando para frente, você já consegue ver o nistagmo pendular, tá bom? Mas às vezes você só consegue ver realmente pedindo para o paciente olhar para o lado. Tem casos e casos, né? Aqui é um paciente, de novo, com esclerose múltipla. Ele tem um nistagmo pendular que é mais perceptível no olho esquerdo, certo? No olho direito você quase não vê nada, mas no esquerdo ele é pior. Então eu queria comentar com vocês que tem uma assimetria, certo? Ó, quando ele mexe o olho fica mais evidente. Aqui é o olho direito, né? Dando um zoom. Você praticamente quase não tem nistagmo, tá? Muito sutil. Ainda no olho direito, de novo. Muito, muito sutil. E aqui no olho esquerdo fica mais perceptível, certo? O nistagmo dele, tá bom? Nistagmo pendular. Certo? O olho fica... E aqui, pessoal, olha só, vou voltar aqui para mostrar para vocês. Aí. Eu quero que vocês prestem atenção agora que ele tem um achado muito, muito interessante, que é o que a gente chama de hipermetria de Sacade, o Sacade hipermétrica, né? É típico das síndromes cerebelares, tá? O examinador vai colocar um lápis na frente do nariz do paciente e ele pede para olhar para o lápis. Quando ele olhar para o lápis, o olho vai fazer o que ele chama de overshoot, né? O olho passa do alvo e volta. Ele tem que fazer uma correção, uma Sacade corretiva. Certo? Deu para ver isso, pessoal? Ou ficou muito lento aí para vocês? Deu para ver tranquilo. Deu para ver aqui. Ótimo. Então, essa hipermetria de Sacade, ela é um achado muito sugestivo de síndrome cerebelar, tá bom? Aqui, no caso, é um paciente com esclerose múltipla que tinha múltiplas lesões infratentoriais. Na esclerose múltipla, pessoal, quando a gente se depara com esse padrão de nistagmo pendular, normalmente o paciente tem outros comemorativos. Além do nistagmo, ele costuma ter algum outro sinal cerebelar, desequilíbrio, o EDSS dele normalmente já está mais para moderado, tá bom? Então, normalmente é um paciente que já está mais sintomático, já tem uma carga lesional um pouco pior, principalmente, obviamente, infratentorial, né? De cerebelo e tronco, tá bom? Essa assimetria que eu mostrei para vocês, certo? Do nistagmo pendular, ela é conhecida como efeito, eu até coloquei o nome aqui para se alguém quiser ler depois, efeito Riemann-Bienkowski, tá? Isso acontece porque no caso da esclerose múltipla, quando o paciente tem um olho com acuidade visual pior, nesse olho que enxerga pior, o nistagmo também é pior, tá bom? Então, só lembrando, pessoal, que existe o nistagmo relacionado à perda visual grave. Quando o paciente tem uma cegueira funcional, ou ele tem uma amaurose, uma acuidade visual muito ruim, ele pode ter um nistagmo associado à própria perda de aferência, a própria perda de acuidade visual. E esse nistagmo, ele pode ser pendular. E aqui, no caso, a gente tem um nistagmo que é pendular bilateral, mas é pior à esquerda, porque no olho esquerdo o paciente enxerga menos, tá?
Então, isso é descrito como efeito Raynaud-Dieckowski, tá bom? Só para vocês ouvirem falar que tem esse padrão aí de nistagmo. Agora, entrando no distúrbio do movimento propriamente dito, vou mostrar para vocês um outro tipo de nistagmo pendular, que é muito clássico, que é o que acontece naquela síndrome da mioclonia oculopalatal, né? Quando o paciente tem uma lesão do triângulo de Guillain-Barré, né? Núcleo rubro, núcleo de Thiago, núcleo olivar inferior, ou às vezes até do tálamo, ele pode ter uma pseudohipertrofia da oliva, né? E aí ele pode cursar com mioclonias palatais, vocês sabem melhor do que eu, tá? E também ele pode cursar com esse tipo de nistagmo que é bem característico aqui, ó. Vamos ver. Cadê? Só aí tá aqui. É aquele que eu estava mostrando para vocês já. Olha só. Esse nistagmo pendular que vocês vão ver agora, ele é vertical, tá bom? Na esclerose múltipla, normalmente ele é horizontal. E nessa síndrome de mioclonia de Palato, ele pode ser vertical, como vocês estão vendo aí, tá? Então, ele é pendular vertical. Ele não tem fase rápida, ele simplesmente bate igual, para cima e para baixo. Então, quando você está diante de um nistagmo pendular, você não pode chamar de para a esquerda, para cima, para baixo, tá bom? Porque ele não tem fase rápida, tá bom? Você diz que ele é um nistagmo pendular vertical, pronto, tá bom? Você não pode dizer que é para cima ou para baixo porque não há uma fase rápida. E por convenção, o nistagmo bate para a esquerda quando a fase rápida é para a esquerda. Se não há fase rápida, não tem como você dizer o lado, tá bom? Então, fica aí ilustrado. Nistagmo pendular na vertical. E aí agora a câmera vai mostrar para vocês, vai dar um zoom no palato do paciente, tá? Cadê o palato? Aí mostrando aí a mioclonia palatal. Tá bom? Esse abaixador de língua dele é potente, viu? É chique. É. O nosso é aquele pedaço de madeira mesmo. Raiz. Que aproveita pra fazer isso e depois fazer o cutâneo plantar, né? Primeiro o cutâneo plantar e depois vai na boca. Aí é raiz. É raiz não, é nojento mesmo. Aí agora a gente vai sair para uns nistagmos mais específicos, pessoal. Então, esses dois nistagmos que eu mostrei para vocês são os dois padrões assim mais comuns, que é o nistagmo espasmódico, que é o clássico, todo mundo conhece, com fase rápida, e a gente tem, como eu mostrei para vocês, o nistagmo pendular. Agora a gente vai para nistagmos específicos, tá? Obviamente, de novo, presentes em síndromes cerebelares. Eu vou mostrar para vocês agora o que é chamado de gaze-evoked nistagmos. Aí você tem uma pequena controvérsia. Em algumas fontes, pessoal, você acha que o gaze-evoked é o nistagmo que, quando olha para a esquerda, bate para a esquerda, e quando olha para a direita, bate para a direita. E em outras fontes, vão dizer que o gaze-evoked é aquele que bate para cima quando olha para cima, bate para baixo quando olha para baixo, bate para a esquerda quando olha para a esquerda. Ou seja, para onde o paciente olha, o nistagmo bate. Tá? Então, tem essa controvérsia, porque tem algumas fontes que falam que quando o paciente olha para cima, para baixo, para um lado, para o outro, e o nistagmo bate, o nome não é gaze-evoked, o nome seria nistagmo centrípeto, tá bom? E o gaze-evoked seria reservado para horizontal. Só quando olha para a esquerda e para a direita, ele bate para a esquerda e para a direita, tá bom? Mas, enfim, vamos ao que interessa. Esse paciente aqui, deixa eu ver, era um paciente que tinha Chiari tipo 1. Isso. Deixa eu colocar aqui o vídeo para vocês. Tá? Então, vamos ver. Olhou para a direita, bateu fase rápida para a direita.
olhou para a esquerda, bateu fase rápida para a esquerda. Agora voltou a bater para a direita, quando ela centraliza o olhar. Agora acho que ela vai olhar para baixo, né? Isso, aí tá batendo para baixo também. Tá bom? Nossa, melhorou muito. Tá ótimo. Matheus arrasou, viu? Matheus. Nossa, melhorou muito. Matheus, você é o cara, bicho. Não, você tirou a falar da minha boca. Esse menino é o cara, não tem como Nossa, não. melhorou demais. Arrasou, Matheus. Não Porra, sabia disso velho. nunca. Arrasou. Tô desde março com o Zoom. Aí sim, viu? Obrigada. Porra, que informação. Para mim foi a informação mais relevante do dia. Esse Matheus é o máximo. Certo? Gaze Evoked, então. Aí eu queria comentar aqui desse vídeo, pessoal, o seguinte. Quando a gente está diante do Chiari, é interessante comentar o seguinte. O Chiari é muito comum, ele dá aquele nistagmo downbeat, tá? Aquele nistagmo para baixo. E outra informação relevante é que normalmente quando hernia a tonsila, né? E aí vai junto aquela parte conhecida como vestíbulo cerebelo, né? Que é a parte do lobo flóculo nodular, digamos assim, tá bom? Então, se a gente lembrar lá do bom e velho Ângelo Machado, né? O cerebelo, ele é dividido em neocerebelo, paleocerebelo e arquicerebelo, tá bom? Pode parecer besteira isso, mas tem uma relevância prática enorme, tá bom? O neocerebelo é aquela parte mais lateral, né? Vocês lembram disso? Que é responsável pela metria das extremidades, movimento fino distal, tá? De a coordenação motora. O paleocerebelo, ele é a região do vermes do cerebelo. Então, paleo, eu lembro, por exemplo, eu associo com propriocepção. Ele é responsável pelo equilíbrio axial, né? E o arquicerebelo, ele é aquele chamado vestíbulo cerebelos, que tem muita conexão, troca de informação com os núcleos vestibulares, né? Que é o lóbulo flóculo nodular. E quando você tem uma lesão do arquicerebelo, é muito comum o paciente ter astasia, abasia, ele não consegue nem ficar em pé, e muito nistagmo, tá bom? E quando você tem um Chiari tipo 1, né, que vai herniar essa parte do arquicerebelo, que é o vestíbulo cerebelo, é muito comum um dos sintomas iniciais da síndrome de Chiari tipo 1, o nistagmo, a oscilopsia. O paciente queixa que a vista está trêmula, a vista está borrada, manchada. E aí você vai ver uma oscilopsia. E aí quando você vai ver o padrão de nistagmo, muitas vezes é um downbeat nistagmus, ou então, como vocês viram aqui, um gaze evoked nistagmus, tá bom? Então lembrem-se disso, porque muitas vezes a neuroimagem é normal, assim, não tem hipersinal na ressonância, mas vai ter a herniação de tonsila, tá bom? Acho que, não sei se a Flavinha lembra de um caso que a gente pegou no Monticlínico, num paciente internado, que tinha um nistagmo, ninguém sabia de onde é que era, e a ressonância era normal, mas na verdade era um Chiari. Lembro demais. Então lembrem-se disso, lembra do Chiari, lembra de arquicerebelo e lembra de nistagmo, tá? Agora eu vou mostrar outro tipo de nistagmo específico aqui para vocês, que é o nistagmo em gangorra, tá bom? Esse nistagmo que vocês vão ver agora, ele é muito associado às lesões paracelares, tá, pessoal? Então, craniofaringiomas, macroadenoma de hipófise, lesões traumáticas do quiasma, tá bom? Toda vez que vocês se depararem com esse nistagmo, lembre-se de lesão paracelar. Um olho sobe e estorce, e o outro olho desce e entorce, tá? Então, um antônimo do outro, por isso que chama nistagmo em gangorra. Um sobe e estorce, e um desce e entorce, ao mesmo tempo. É um nistagmo bem peculiar, tá bom? Todo mundo viu aí? Sim, né? Sim. Se ficar ruim o vídeo, vocês me avisam, que aí eu abro o vídeo. Matheus. Não, tá perfeito. Outro nistagmo específico que vale a pena comentar aqui com vocês é o nistagmo periódico alternante, até porque esse tem um tratamento específico que normalmente costuma ser bem responsivo, tá? Esse nistagmo periódico alternante, ele também é visto em lesões do arquicerebelo, tá bom? E você pode ter também com esclerose múltipla. O vídeo que eu vou mostrar para vocês é um paciente com EM. O que é interessante é porque às vezes esse nistagmo ele é subdiagnosticado, ele passa batido, porque quando a gente vai examinar a motricidade, a gente olha aqueles segundos e depois não olha mais.
Mas o ideal é que você tenha um paciente com nistagmo batendo para um lado, que daqui a pouco você continue olhando para saber se há uma inversão de fase, que é o que vocês vão ver aqui agora. Então, você tem um paciente que está batendo para a esquerda, que é aquele primeiro vídeo que eu mostrei para vocês. 90 segundos depois, o nistagmo inverteu de fase e agora ele bate para a direita. Exatamente em 90 segundos. Tá? Então, esse nistagmo ele é muito específico e é importante você saber porque ele é muito responsivo a baclofeno. Tá? Você faz baclofeno e o paciente melhora muito da queixa, que é a oscilopsia, que atrapalha ele de ler, por exemplo. Então, às vezes é um nistagmo realmente meio chato, paciente muito sintomático, mas que melhora bastante com o baclofeno. Os outros nistagmos, pessoal, eles não costumam melhorar tanto quanto o nistagmo periódico alternante. Mas você pode tentar fazer outras medicações como gabapentina e benzodiazepínicos, como o Rivotril, como o clonazepam, tá bom? Mas realmente a melhor resposta é aqui do nistagmo periódico alternante ao baclofeno, tá? Aí eu vou mostrar agora para vocês um nistagmo torsional, um paciente que teve um AVC de tronco, tá? Esse nistagmo torsional é diferente porque ele simplesmente não é para um lado nem é para o outro, ele simplesmente é torcendo, ele torce. E aí fica mais nítido de ver quando a gente olha para os vasos da conjuntiva. Ou para os tracinhos aqui da íris, tá? Ele fica virando, torcendo, tá? É um nistagmo torsional. Ok? Que é outro padrão de nistagmo específico. Esse nistagmo torsional, ele não topografa, ele é lesão de tronco cerebelo, tá bom? Então, todos os nistagmos que eu falei para vocês agora, eles são de padrão central. Só tem um padrão de nistagmo que eu vou mostrar para vocês agora, que ele pode ser periférico, que é o padrão, que é o nistagmo vestibular periférico da neurite vestibular, que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Outro padrão que pode ser periférico, obviamente, pessoal, é o nistagmo da VPPB, né? É o nistagmo da vertigem posicional paroxística benigna, que nós temos a de canal semicircular posterior e nós temos a de canal semicircular horizontal. Só que esses nistagmos, eles são precipitados pela posição. Então, você vai ter que fazer um Dixalpike para você ver o nistagmo do paciente, né? Se for canal semicircular posterior. Se for o canal semicircular horizontal, você tem que colocar o paciente em supino e fazer o roll test, né? Bota a cabeça para um lado, bota a cabeça para o outro, para saber se o nistagmo é geotrópico ou apogeotrópico. Então, esses nistagmos periféricos, eles são evocados pelaquela posição. Aqui, eu estou falando dos nistagmos que são evocados simplesmente olhando e mexendo o olho para um lado e para o outro. Só há um padrão possível para esse nistagmo ser periférico, que é esse que eu vou mostrar para vocês agora. Então, ele está batendo para a esquerda, tá? Quando o paciente olhar para a direita, ele some. Sumiu. Olha para a esquerda, piora. Certo? Essa é a famosa lei de Alexander, tá, pessoal? E esse é um paciente que tem uma neurite vestibular à direita, tá bom? Se ele tem uma neurite à direita, o nistagmo bate com fase rápida para a esquerda. Ele piora quando olha para a esquerda e ele melhora ou até some quando ele olha para a direita. Essa é a lei de Alexander. Então, o nistagmo padrão periférico, ele tem que obedecer à lei de Alexander, certo? Ele bate para um lado só quando olha para esse lado e para o outro lado ele diminui ou some, certo? E além de tudo isso, tem uma característica que é clássica do nistagmo padrão periférico, que é a inibição com fixação do olhar, tá? Então, esse nistagmo, o paciente consegue muitas vezes suprimir com a fixação, tá? Os outros que são centrais, eles dificilmente o paciente consegue suprimir com a fixação do olhar. E aqui uma dica valiosa, se você não tem o óculos de Frenzel, que 99,9% dos neurologistas não tem o óculos de Frenzel, uma forma de você tirar a fixação do paciente é você pede para ele tampar um olho e no outro olho você pode jogar a luz, a lanterna, a luz forte, ou então fazer o exame do fundo de olho, a oftalmoscopia. E aí no fundo de olho você vai ver também o nistagmo, tá bom? Então, tapa um olho e coloca a luz forte no outro, você tira a fixação do paciente e o nistagmo fica mais evidente, tá? Então, o nistagmo aparece para você na sua frente, tá bom? Então, memoriza bem. Esse é o único padrão possível para o nistagmo ser periférico, com exceção, logicamente, da VPPB, tá bom?
Então, nistagmo olhou para a esquerda, bateu para a esquerda. Olhou para a direita, bateu para a direita. É o gaze evoked, é central. Bateu para baixo, bateu para cima, central. Nistagmo torsional, quando olha para um lado para o outro, central. Nistagmo gangorra, central. Nistagmo periódico alternante, central, tá bom? Tudo é central. O que muda é só a topografia, que eu já falei para vocês aqui agora, tá? Porque realmente alguns tipos de nistagmo eles são topográficos, eles ajudam a topografar, tá? Aqui entrando agora, pessoal, saindo dos nistagmos e entrando agora, saindo das ataxias e das síndromes cerebelares e entrando agora nas síndromes parkinsonianas. Eu vou comentar agora com vocês as intrusões sacádicas, tá bom? Então, a intrusão sacádica, o nome está dizendo, o paciente está com o olho parado e simplesmente de forma involuntária ele tem uma sácade, né, rápida e normalmente de amplitude curta, tá? Quando a gente fala de intrusão sacádica, a gente tem um fluxograma que divide em dois. A gente tem as intrusões sacádicas que tem um intervalo intersacádico, ou seja, tem a intrusão, para e tem a intrusão de novo. Para, tem a intrusão de novo, tem um intervalo, tá? E a gente tem o outro lado, que são as intrusões sacádicas que não tem intervalo intersacádico, tá? Então, as intrusões sacádicas que têm um intervalo são essas três as principais, que são os espasmos de onda quadrada, square wave jerks, fica aí a seu critério, os macro square wave jerks e as oscilações macrosacádicas, tá? E as intrusões sacádicas que não há um intervalo, são duas, basicamente, o flutter ocular e o opsoclons. A diferença entre elas é simples, é porque o flutter ocular, o movimento é somente no eixo horizontal, e o opsoclons, o movimento, ele é aleatório, ele não há um eixo, ele é simplesmente multidirecional. Eu vou mostrar alguns vídeos aqui para vocês, tá? Então, quando a gente fala de síndromes parkinsonianas, né, que vocês sabem melhor do que eu aí, a doença de Parkinson idiopática, PSP, ANS, tá? Até a degeneração corticobasal também pode ter. Elas podem ter, de uma forma geral, os espasmos de onda quadradas, tá bom? Então, é um achado inespecífico para a síndrome parkinsoniana. Qualquer síndrome parkinsoniana você pode achar isso. Acontece que a PSP e a ANS, elas dão muito square wave jerks. Às vezes é tanto que fica quase que contínuo, certo? Às vezes o paciente não consegue nem fixar o olhar direito, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo de um paciente com paralisia supranuclear progressiva que ele tem um square wave jerks quase que contínuo. É discreto, é sutil, é só esse movimentozinho do olho, movimento horizontal. Olha, né? A amplitude é baixa, olha só, tá? E aqui a paciente tenta olhar para cima e não consegue, tá? Só ilustrando aqui. Quando ela tentar olhar para cima, pessoal, você vai ver que ela tem uma paresia do olhar vertical para cima e a sácade dela é lentificada. Então, preste atenção, quando ela fizer uma sácade para cima, você observe que o movimento ele sai em 2 tempos, é lentificado. Certo? Então, saiu em 2 tempos e depois até em 3 tempos. Então, é uma sácade lentificada. Alguma dúvida aqui? Deu para ver? Todo mundo viu isso que é um square wave jerks? Sim, né? Sim. Vou passar aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês. O orgulho que eu tenho é que o Dr. Pedro Braga, ele apresenta um vídeo meu do Square Wave Jerks dele, viu? Na apresentação dele. O vídeo que eu fiz. Sensacional. Eu vou mostrar agora para vocês as oscilações macrosacádicas, que é outro tipo de intrusão sacádica, tá? Pessoal, o macro square wave jerks é a mesma coisa, só que a amplitude é maior, é mais perceptível ainda, tá bom? E agora eu vou colocar as oscilações macrosacádicas, que é mais grosseira, tá? Aqui é muito mais grosseiro o movimento. Você vê que a amplitude é enorme aí, tá? Do movimento. Essas oscilações macrosacádicas você pode ter em síndrome parkinsoniana, mas também pode ter em síndrome cerebelar também. Então, por isso que é importante não pular aquela parte do teste que eu falei para vocês do exame da fixação, tá? Então, realmente é um exercício. Você pegar um paciente com Parkinson, pedir para ele olhar reto e ficar lá olhando para o olho dele para ver se ele tem espasmo em onda quadrada, tá bom? Mas se você começar a fazer, você começa a ficar muito familiar com os achados que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Então, pessoal, se vocês perceberem aqui, preste atenção que tem um intervalo intersacádico. O olho mexe, para, mexe, para, mexe, para, mexe, tá?
tem um intervalo. Compara isso que eu estou mostrando agora com o flutter ocular, que eu vou colocar aqui agora para rodar. Vamos fazer a comparação. Olha só. Certo? O movimento não tem intervalo, ele é rapidíssimo, tá? Não tem fase lenta. E aí, no caso, só na horizontal, tá? Aí agora, a gente vai ver que essa paciente, além de flutter ocular, que é aí na horizontal, como vocês estão vendo, depois que a gente estimula um pouco, ela também tem opsoclonos, tá? Que vai ser agora, ó. Daí, ó. Quando a gente estimula, pede para ela fazer SACAD, aparece o opsoclonos, tá? Então, você vê que é uma forma de induzir opsoclonos. Eu vou mostrar mais aqui na frente. Pedir para o paciente fazer SACAD. Tá? Então, o movimento ele não tem intervalo entre a intrusão sacádica. Tá? Ela é simplesmente contínua e multidirecional. Tá bom? Esse paciente que eu mostrei para vocês, ele tinha uma romboencefalite. Só por curiosidade. Tá bom? Aqui eu já mostrei para vocês, né? Só para relembrar o conceito. O opsoclonos é multidirecional e o flutter ele é só na horizontal. Tá? Agora, olha só. Aqui é mais grosseiro, né? Um paciente com... Essa paciente, ela tinha síndrome de opsoclonos mioclonos, tá? Então, deixa eu ver aqui. Aqui, pessoal, é uma paciente jovem, acho que ela tinha uns 40 e poucos anos, se eu não me engano. Obviamente mulher, como vocês estão vendo, que ela tinha uma síndrome paraneoplásica, né, que é o opsoclonos mioclonos. Aqui, no caso, associado a um anticorpo onconeural, que é o anti-RI, RI, tá? Que é um antígeno intracelular que é associado às neoplasias de neoplasia de pulmão de pequenas células ou câncer ginecológico ou câncer de mama, tá bom? Então, vamos ver aqui o que ela tem. Você vê que aqui o opsoclonos está bem discreto. Aí agora no exame a gente vai precipitar o opsoclonos, vai ficar mais visível. Então o que é que você pode fazer? Às vezes você está na dúvida, você pode fazer o paciente fazer SACADs, você pode pedir para o paciente fechar os olhos, ou você pode pedir para o paciente fazer a convergência, olhar na ponta do nariz. Tá? São 3 manobras que você pode usar para precipitar o opsoclonos, que é o que acontece aqui agora. Então, bem discreto, né? Agora vamos provocar. De olho fechado, você consegue ver a movimentação errática do globo ocular. And I want you to look to the left. Agora vamos provocar com SACAD. Look quickly at the light. Look to the right. Look quickly at the light. Opa, aí. Look to the left. Quickly at the light. Certo? Então você fez SACAD e piorou o opsoclonos. Look up at the ceiling. E aí eu fazendo a convergência, olhando na ponta do nariz. Light. Ceiling. E aí a convergência. Tá? Aí piora bastante. Essa mesma paciente, olha só que curioso. Examinando ela de longe, olha só. Ela tem nitidamente mioclonias difusas, tá bom? Parece uns tremeliquezinhos, choquinhos, né? E aí quando ela vai levantar, olha só, ela tem que usar o braço para levantar. Olha, opa. Certo? Você vê que ela tem uma sinergia de musculatura axial, ela não tem. Agora, ó, base alargada. Muita instabilidade axial, né?
base alargada, tá bom? Então, uma paciente com síndrome de opsoclonos mioclonos paraneoplásica associada a um anticorpo onconeural chamado anti-RI, que está associado às neoplasias ginecológicas ou de mama. Então, até que se prove o contrário, essa paciente tem um câncer ou ela vai ter nos próximos 5 anos, tá? Os onconeurais, quase 100% das vezes, eles estão associados com neoplasia nos últimos anos, agora ou nos anos futuros, tá bom? E aí eu comentei da sinergia, né? Quando o paciente vai se levantar, ela tem a sinergia entre musculatura agonista e antagonista, então ela não consegue levantar sem usar as mãos, né? Um sinal de ataxia, tá bom? No finalzinho já, agora eu vou comentar só para vocês a questão da PSP, tá bom? A paralisia supranuclear progressiva, porque de todas as síndromes parkinsonianas, ela é a que mais cursa com as alterações na motricidade ocular, né? Então, todo mundo sabe que a paralisia supranuclear progressiva dá paralisia supranuclear do olhar vertical, tá? Então, você pede para o paciente olhar para cima, para baixo, e às vezes ele não consegue olhar para cima e para baixo, mas quando você faz o reflexo oculocefálico, você vê que a movimentação está preservada, o reflexo está íntegro, tá? Então, é por isso que é importante fazer o oculocefálico, né? Então, levanta a cabeça do paciente para cima, bota a cabeça para baixo e vê se o olho dele sobe e desce, tá bom? Se o reflexo estiver ok, significa que a paralisia é supranuclear. O espasmo em onda quadrada, que eu falei para vocês que quase toda síndrome parkinsoniana pode dar, tá? Outra que é clássica da PSP, que é mais específica, é a apraxia da abertura de pálpebra, né? Vocês sabem isso aí melhor que eu também. Retração palpebral, sinal de Courier, né? A redução do piscamento, que nada mais é do que a hipomimia facial também, tá? Que pode estar presente na síndrome parkinsoniana de uma forma geral. A perda do nistagmo optocinético vertical, isso é interessante porque a gente quase nunca pesquisa, tá bom? Mas às vezes isso é mais sensível do que a paralisia supranuclear do olhar. Às vezes o paciente perde primeiro o optocinético na vertical do que a movimentação, tá? Então pode ser aí, se você está diante de um paciente que tem suspeita de PSP e a movimentação ocular ainda é íntegra, ainda é normal, você pode testar o optocinético, pega a fitinha, tá bom, e faz. Ah, mas eu não tenho uma fitinha, não tem problema, tem um aplicativo no celular que você pode simular a fitinha, né? Eu particularmente gosto bastante. Esse aplicativo chama Pocket Eye Exam, que é esse aqui, não sei se vocês estão vendo aí na câmera, tá? E aí tem um item do aplicativo que chama fita do optocinético. Dá para ver aí a fitinha passando? Dá. Dá, né? Tá? Então, não é obrigatório ter a fita, tá? Dá para fazer teste até com o celular. Outro achado bem interessante da PSP é o que ele chama de perseguição em roda denteada, ou lentificação da perseguição, ou perseguição sacádica, enfim, são sinônimos para a mesma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo, né? O paciente ele tem uma perseguição tão lenta, pessoal, quando você pede para ele acompanhar o seu dedo, ele tem que fazer sácades para conseguir acompanhar, porque a perseguição é lentificada. Isso pode acontecer na PSP. E temos também as sácades hipométricas também, que é que você pede para o paciente olhar lá na ponta do teu dedo, ele vai, olha para o meio do caminho e depois faz outra sácade para olhar. Tá? Então, vamos ver aqui o que esse paciente tem. É um paciente com paralisia supranuclear progressiva. Olha para a caneta. Aí vamos ver, ele vai olhar para cima e para baixo. Ó. Olha para cima, não vai. Olha para baixo, não vai. Quando ele olha para o lado, ele tem a lentificação, né, da perseguição e tem uma amplitude reduzida. Realmente ele não vai até o extremo do olhar. Tá? Certo? Então ele tem realmente uma paresia do olhar vertical e também do horizontal. Mas realmente é mais nítido o vertical, porque o vertical não tem nada. Nem sobe, nem desce. Agora olha só. Olha o óculos cefálico. Ó. Certo? Vamos agora virar a cabeça para um lado e para o outro. Ó. Olha como o olho vai. Certo? Então, quando você pede para o paciente olhar, ele não olha. Mas quando você faz o óculos cefálico, o olho vai. Tá? Então, aqui é um quadro clássico de paralisia supranuclear do olhar conjugado. E aqui, no caso, a gente sabe que nesse paciente é uma doença neurodegenerativa chamada PSP. Deixa
Deixa eu ver se tem aqui. Ó, essa paciente, olha só, ela não está conseguindo acompanhar o alvo de forma correta. Você vê que ela faz sácades. Ela não vai com uma sácade só, ela faz 1, 2, 3 sácades para poder conseguir atingir lá o finalzinho do objeto, tá bom? Então ela tem uma perseguição sacádica, tá? O cogwheel pursuit, né? A perseguição em roda denteada. Você pode ter isso em síndrome cerebelar, mas em síndrome parkinsoniana também, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pronto, é basicamente isso. Eu faço o convite para vocês conhecerem. Eu tenho um perfil no Instagram que chama Abordagem Clínica, assim como eu, tem também o Neurologia BR, que é excepcional também. Vale a pena dar uma olhadinha. Quem gosta de neurologia, tem alguns achados semiológicos aqui nesse perfil, tá bom? Muito obrigado, pessoal. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, estamos à disposição.